Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Que a luz do Mestre Jesus esteja com todos nós, para que na tarde de hoje possamos refletir um pouco e entender um pouco mais dos ensinamentos do Mestre. Ensinamentos estes que são atuais, eu digo até mais do que atuais, eles são futurísticos, mas ensinamentos que a gente teve e tem ainda dificuldade de entender, dificuldade de pôr em prática, dificuldade de assimilar aquilo dentro de cada um de nós. Nós fomos convencionados a acreditar em tudo aquilo que a ciência comprova. E aí fica mais fácil acreditar. Só que quem acompanha a ciência sabe que a ciência de ontem já não é mais a ciência de hoje. E que a ciência do amanhã não será a do hoje. As coisas mudam, as coisas evoluem. Mas evoluem, e com relação aos ensinamentos de Jesus, quem está evoluindo aí não são os ensinamentos, mas nós estamos evoluindo na compreensão, no entendimento do que ele nos falou há mais de 2000 anos, e que se a gente conseguir fazer uma analogia com a nossa vida, a gente vai entender que a gente pode mudar a nossa situação. A gente pode mudar a nossa vida, as coisas que acontecem em nossas vidas. Porque assim o Mestre falou que nós poderíamos remover qualquer montanha, bastava ter o mínimo de fé. E aí fé, para que a gente entre nesse assunto de fé, a fé é certeza. A fé, ela não tem espaço para dúvidas, para vírgulas. A fé, ela fecha na certeza, é 100%. E essa fé precisa começar em todos nós. Então, Jesus era um perfeito equilíbrio. E com muita maestria, a veneranda Joana de Ângeles nos traz que Jesus era esse equilíbrio que nós temos também como objetivo alcançar. Ela traz os arquétipos que Jung colocou, ânima e ânimos, e que Jesus, ele tinha os dois em perfeita harmonia. A ânima, que é essa polaridade mais acolhedora, receptiva, amorosa, carinhosa, que ele sabe acolher, e Jesus acolheu a todo aquele que o procurou, independente de quem fosse, e até hoje de quem é, que Jesus ainda continua nos acolhendo, com essa amorosidade. Mas também Jesus era o outro arquétipo, ânimos, que é a polaridade mais racional, mais autoritária, que colocava a lógica como um princípio de todas as decisões e toda a compreensão. Jesus nunca se esquivou de falar a verdade. Então o equilíbrio dessas duas personalidades nos traz a verdade. Quem verdadeiramente eu sou? E aí entra na questão da humildade. Jesus era um humilde, era o exemplo de humildade aqui na terra. Mas a humildade quer dizer transparência, ser verdadeiro. Se qualquer outro homem na face da terra chegasse e dissesse ao povo que ele era o caminho e a verdade, e só iria ao Pai se fosse por intermédio dele, acharíamos que ele era presunçoso, orgulhoso, vaidoso e etc. Porque não é verdade, mas Jesus era a verdade. Jesus trouxe a verdade, Jesus foi a verdade viva em seus ensinamentos. Jesus, por ele ter essa verdade, por ele ser essa humildade, por ele ter esse equilíbrio, ele foi muito incompreendido, ele foi assediado até hoje. Até hoje Jesus é incompreendido. Ao longo da história Jesus foi incompreendido, tanto é que teceram guerras em nome dele.
E até hoje, se a gente bem analisar, existe correntes contra Jesus, tanto nesse plano como no plano espiritual. Jesus jamais se esquivou dos seus objetivos e até hoje Jesus continua trabalhando sem desviar, sem desistir de nós. Sabemos de histórias que Jesus jamais desviou o olhar de cada um de nós aqui na terra e jamais o fará. Acolheu a todos os necessitados e todo aquele que se predispõe a trabalhar na seara do Mestre tem que ter como essa bandeira esse acolhimento daqueles que precisam, daqueles que estão equivocados, os sofredores, os revoltados. Todos esses o Mestre acolheu e acolhe até hoje. E ele nunca foi ultrapassado em seus ensinamentos. Nunca. Não existe ciência na Terra que venha a ultrapassar o que Jesus nos trouxe. Pelo contrário, as ciências mais modernas, e aí eu posso me retratar a neurociência, a física quântica, ela vem atestando muito do que Jesus nos colocou há mais de 2000 anos atrás, e que a gente não compreendeu, e que hoje ainda temos dificuldades de entender. É claro que na tarde de hoje nós vamos trazer aqui algumas pequenas pinceladas de como compreender o que Jesus nos trouxe, diante de um universo de informações que ainda não temos condições de compreender tudo. Ainda precisamos crescer, ainda somos criancinhas para entender certos assuntos de adultos, para compreender toda essa mensagem que o Mestre nos trouxe. Por isso que Jesus é atual e sempre o será. Então, tudo que Jesus trouxe, e ele trouxe a revolta, e ele disse que não veio para cá para destruir a lei ou os profetas. Mas os homens da época achavam que a lei que Jesus se referia era a lei dos homens e não era. Qual era essa lei? É a lei de amor de Deus. É essa lei que Deus coloca em todo o universo. Tem uma mosquinha aqui que gostou de mim aqui. Todo o universo, para que a sua criação evolua. E a criação não somos só nós, né? Não somos só nós. Tudo que Deus criou está em processo evolutivo. Nada está estagnado. E é exatamente essa lei que Jesus veio trazer, e essa lei que nos traz o melhoramento moral, é essa lei que nos traz a saúde, porque a nossa doença, ela é nada mais, nada menos do que herança do que fazemos ou do que fizemos. E o que Jesus nos trouxe, se a gente entender e colocar em prática, que não basta entender, a gente precisa ter disciplina e colocar em prática, a gente vai começar a mudar a nossa vida, mudar para melhor. É claro que vão haver obstáculos, vão haver barreiras, mas Deus nos deu um dia atrás do outro para que a gente continuasse sem desistir. E é assim que devemos proceder. Então nós erramos ainda por ignorância, por falta de instrução, e o Mestre nos alertou que precisamos nos instruir. A instrução ela não pode ser cega, a instrução ela precisa ser racional. E é isso que a doutrina tanto nos lembra, que precisamos usar a nossa razão. E não é à toa que nós precisamos usar a nossa razão. Se quisermos ter melhor saúde, façamos uso da razão e não da emoção. A emoção, e quando a gente fala emoção, nos remete às emoções que nos deixam ligadas às paixões e aquelas que nos deixam doentes, são as emoções negativas. Essa não faz a gente crescer. Essa faz com que a gente entre em quadros de patologias, de psicopatologias, de adoecimento do espírito. Mas nunca é tarde. Nunca é tarde.
Como eu falei inicialmente, a ciência ela tem hoje uma verdade, amanhã pode ter outra. E muitas vezes, diante ou dentro dessa verdade de hoje, nós nos deparamos com prognósticos negativos e limitadores. Mas esquecemos que há 2000 anos atrás, muitas pessoas superaram quadros também limitadores e se libertaram pela fé. E dito por Jesus, a tua fé te curou. E o que é fé? Senão a certeza, primeiro, da existência de Deus em nossas vidas. Segundo, fé em nós mesmos. Fé que nós somos capazes, porque Deus existe em cada um de nós. Então, essa é a proposta de mudança. Nós ainda existimos afundados na sombra, mergulhados nessa sombra que nos coloca como criaturas inseguras, criaturas que muitas vezes carregam a culpa, a mágoa, a autopiedade. Isso não é humildade. Existe muita falsa humildade. Existe muito aquele que diz, não, eu não, quem dera que eu fosse assim. Se você é, diga que é. Agradeça. Se alguém te elogia por um ato que você fez, e você fez de coração, e aquilo que você sabe fazer, agradeça. Não precisa se colocar abaixo. Isso é falsa modéstia. Jesus não tinha isso. Jesus era o que ele era, então sejamos o que somos. É isso, essa é a proposta da gente melhorar. Ele trouxe essa liberdade, a liberdade da gente poder, com nossas próprias ações, as nossas próprias mudanças, transformar a nossa vida, mudar a nossa vida, antecipar a cura do nosso espírito. Mas isso, como eu falei há pouco, a ciência nova, essa ciência atualizada, é que está começando a compreender. Às vezes eu vejo, e eu estou inserido na ciência, né? Então eu vejo muito nas novas pesquisas e as descobertas. Claro, isso é maravilhoso. Mas quando eu vejo o resultado daquela pesquisa, eu digo, poxa, isso foi dito há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás. Só agora caiu a ficha. Nós passamos há pouco tempo por uma pandemia que modificou a vida de cada um de nós, em vários sentidos. Que no mundo houve grandes desastres emocionais. O homem parece que ficou mais inseguro de si mesmo. Alimentou o medo, a insegurança, os medos imaginários. Por isso, hoje nós encontramos a humanidade muito mais doente do que estava durante a pandemia, ou pelo menos quando iniciou a pandemia. Se desvincular da mesmice de pensamento, viver a realidade, é um grande desafio hoje para a humanidade, porque hoje a humanidade vive muito presa às emoções. Neste quadro, vocês estão vendo um cérebro, e aí as nossas emoções, quando elas estão em evidência, essa região que vocês estão vendo de vermelho, e aquela massa dentro dela, entenda a massa dentro dela e essa região de vermelha, bem ativadas. E quando essa região está ativada, quando nós estamos com raiva, quando estamos com medo, quando estamos criando medos imaginários, essa região ela é muito ativada. E o fato dela ser ativada, essa outra região é desativada, ou quase desativada. O que é que isso quer dizer em outras palavras? Quando nós estamos agindo com a emoção, o nosso lobo frontal, responsável pelo nosso raciocínio, nossa lógica, ele é quase desativado. Então a gente não é dirigido por ele, é dirigido pela emoção.
Isso é um mecanismo de defesa para enfrentamento de medos e situações reais. Mas o nosso cérebro não sabe disso. O nosso cérebro vai entender que qualquer situação imaginária, ele vai precisar fazer com que a gente se defenda. Porque essa região ativada, nós reagimos, nós fugimos ou atacamos e não pensamos. Se a gente estiver aqui e algo se arrastar por baixo das cadeiras, imagine o que vai acontecer. Basta uma pessoa gritar e se levantar. Todo mundo vai se levantar e correr, não vai nem querer saber o que é. Porque isso é um mecanismo de defesa para salvar a nossa vida. O cérebro está funcionando perfeitamente aí. É o emocional dominando. Então o que ele faz? Ele desliga o racional para que você não deixa eu ver o que é, vou analisar se é perigoso ou não. Se for perigoso, você pode morrer, se for analisar. Então ele já deixa você reagindo para você se salvar. Só que o cérebro, ele vai funcionar da mesma forma, de forma imaginária. Se você pensar em algo que te dá medo ou que pode acontecer com você no futuro, ele vai achar que você está enfrentando aquilo, então vai liberar no seu corpo as mesmas substâncias, só que você não está enfrentando nada e você passa mal. O que é isso? Ansiedade. É isso. Ansiedade é um fenômeno natural, só que é mal compreendido e mal trabalhado. Toda e qualquer ansiedade tem como núcleo o medo imaginário, que é decodificado pelo cérebro como se estivesse acontecendo ali. E é por isso que a gente age dessa forma. E aí eu trago essa passagem de Mateus: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aí vem a pergunta: como é que Jesus vai nos aliviar? Como é que a gente vai a Jesus para ser aliviado? Como é que a gente vai fazer? Jesus falou isso há mais de 2.000 anos atrás. O que a ciência pode nos dizer disso? O que a ciência traz hoje para que a gente compreenda que Jesus pode nos aliviar? Aí a pergunta, vamos fazer as perguntas certas. Como eu vou a Jesus? Como nós iremos a Jesus? Já se fizeram essa pergunta? Como? Imagine, como nós vamos a Jesus? Nós vamos a Jesus através dos ensinamentos dele. Não é isso? É a maneira da gente ir a Jesus. Foi o grande presente que ele nos deixou. Foi o grande tesouro que ele nos deixou. Então, para ir a Jesus, eu preciso me instruir dos ensinamentos dele. Eu preciso introduzir na minha vida os ensinamentos dele. Não é só entender ou saber, eu preciso colocar em prática. Aí eu vou a Jesus. A gente tem que sair daquele olhar, né? É bem diretivo, né, de achar estou indo, caminhando a Jesus de forma literal. Mas ir a Jesus é a gente fazer, colocar em prática o que ele nos ensinou. E é isso aí, amar-se e amar. Eu preciso primeiro aprender a me amar, senão não amo ninguém. Eu gosto, eu vou achar que amo, mas se aquele alguém fizer alguma coisa que eu não gosto, já vou ter raiva, eu já vou querer me separar. Eu preciso aprender a me amar, porque quando eu me amo, significa dizer que eu estou me conhecendo, que eu tenho certeza das minhas virtudes e minhas falhas. Eu vou compreender que as minhas falhas, elas vão existir até o momento em que eu carregar comigo a ignorância. Quando eu vou aprendendo e me instruindo, essas falhas, elas vão sendo trabalhadas. Basta a gente olhar para trás e ver algo errado que a gente fez, mas com a compreensão hoje, se eu voltasse ao tempo, eu não faria mais. Porque hoje eu já evoluí nesse aspecto. Então eu não preciso carregar culpa, eu preciso me libertar dela, porque já aprendi. Então eu me amando, eu vou saber que o outro também tem virtudes e falhas, e vou amar o outro com as virtudes e falhas. Posso colaborar para ajudar? Claro.
O outro colabora para me ajudar? Claro. Estamos ligados. Não estamos só. Não estamos aqui isolados. Somos uma família, uma grande família. Praticar a caridade. Toda vez que nós praticamos a caridade, nós liberamos dopamina e serotonina. Muita dopamina. É muito mais do que comer uma barra de chocolate. Praticar a caridade. Olha só. Isso é fundamento científico, hein? Não sou eu que estou fazendo analogias, não. Fortalecer a fé com racionalidade. Quando eu fortaleço a minha fé com racionalidade, eu começo a trabalhar essa região frontal. Eu tomo melhores decisões. Eu vou saber porque eu estou fazendo aquilo. E não fazer para depois pensar. E nem é isso que acontece. A gente pensa, mas pensa emocionalmente antes. A gente não tem como fazer sem pensar. A gente pensa, só que na emoção. É diferente de pensar na razão. Perdoar-se e perdoar. Carregar culpa não traz outra coisa senão doença. Pode ser as mais variadas possíveis. Desde uma gastrite, ou uma queda de imunidade, uma gripe, até um câncer. Culpa não leva ninguém a nada. Culpa é andar com aquela bolsa cheia de pedras. Cada culpa eu ponho uma pedra na bolsa, chega uma hora que eu não consigo mais andar. Para quê? Autopunição. A culpa traz autopunição. Consciente ou inconsciente? Ou eu vou me autopunir porque eu quero me autopunir, ou eu vou escolher caminhos de autopunição inconsciente. Ter compaixão, ser humilde, ser benevolente, transformar sofrimento em aprendizado. A neurociência descobriu que a atividade que mais traz prazer ao ser humano é aprender. Qualquer coisa. Se eu aprendo com o sofrimento, se eu tomo aquilo como uma lição, que foi o que Jesus veio nos ensinar, eu vou sofrer menos. Eu vou sentir menos dor. Porque eu estou racionalizando tudo aquilo. Eu estou me colocando numa condição de humilde, e aí vem a gratidão por aquilo que eu estou passando. Isso fortalece a humildade. Construir pensamentos e sentimentos positivos sempre. Lembra que eu falei que o cérebro, ele decodifica o que a gente pensa? O que a gente pensa cria imagens mentais e o cérebro decodifica. Para ele, tudo está existindo. Se são pensamentos negativos, está existindo no meu corpo o resultado dos pensamentos negativos. Se são positivos, também. Então vamos pensar positivos. Ah, mas eu não quero alimentar falsa esperança. Não existe falsa esperança. Existe esperança. Ou você alimenta ou não. A gente não pode perder a esperança. Nem podemos tirar a esperança de alguém. Se na hora que você tira a esperança de alguém, você está infligindo o 5º mandamento da lei de Deus: não matarás. Não é só tirar a vida, mas tirar o sonho, tirar a esperança, está incluído também nesse item. É preciso que a gente tenha atenção a tudo isso. Mas se a gente for analisar tudo isso aqui, estão dentro dos ensinamentos de Jesus, claro que é muito mais. Mas por hora, a gente precisa aprender isso primeiro. Tudo isso que a gente faz, se a gente for analisar, tudo isso é oração. Tudo é oração. O significado de orar é falar. Falar com Deus. Se eu estou praticando bem, se eu estou tendo pensamento positivo, se eu estou amando, se eu estou sendo grato, eu estou falando com Deus. Eu estou orando. Orando em ação. Eu costumo dizer, e aí trago um trecho do livro do Dor e Superação, todo pensamento positivo é uma prece. Todo pensamento positivo é uma prece. Porque esse pensamento positivo se transforma em imagem, que por sua vez se transforma em neurotransmissores no corpo, e transforma-se em ações também. Se eu estou olhando para o mar e apreciando o mar, agradecendo a Deus pelo mar, eu estou orando.
se eu estou apreciando um bom ato, ou se eu estou lembrando de uma coisa boa, eu estou em oração. Eu deixo de estar quando meus pensamentos são negativos, de raiva, de vingança, de tristeza, de culpa, de ódio, de preconceito. Aí eu estou me esquivando da oração. E em falar em oração, entre tantos benefícios, eu vou trazer 8 benefícios que nós recebemos quando oramos. Esses benefícios são comprovações científicas, estudos dentro da neurociência, para a gente ver que isso não traduz, o que eu vou apresentar aqui não traduz a oração. A oração é muito mais, mas muito mais mesmo. Isso aqui é apenas um grão no oceano, no deserto que é a oração. Imagine um grande deserto e um grão de areia. É o que eu vou trazer aqui. Oração é muito mais. Mas isso são comprovações na ciência. A primeira delas é o seguinte: quando nós oramos, nós favorecemos a neuroplasticidade, nós modificamos nosso cérebro não só em estrutura, mas em função. Significa dizer que nós começamos a mudar, diferente do que éramos antes de orar. E se eu tenho o hábito de orar, meu cérebro vai estar em constante modificação, em constante mudança. É importante que a gente tenha essa noção do que a oração faz. Melhora a concentração e a atenção, porque ativa exatamente essa região do lobo frontal. Logo, aqueles que gostam de estudar, aqueles que estudam para concurso e etc., orem mais, porque vai melhorar a atenção. Na hora que nós estamos orando, e eu falo aqui da oração do Espírito, não é oração decorada, não é oração, eu não preciso orar com palavras incompreensíveis, eu não preciso orar em uma cartilha, eu não preciso orar em uma crônica. Não, a oração é pensamento, ela pode ser breve, mas ela pode alcançar o alvo com essa brevidade. Então a oração, ela tem esse poder, e eu só oro se eu estiver concentrado nela, se eu estiver atento a ela, se eu estiver usando o meu raciocínio, porque senão é mantra. O decorado é mantra, tudo que fazemos no automatismo, ele não tem grandes valores. Terceiro benefício, melhora a capacidade de tomar decisão, porque o córtex pré-frontal, que é exatamente essa parte do meio aqui, é ativada, e aí ficamos mais racionais. Na hora de tomar decisão, essa decisão, ela não vem pelas vias emocionais. Aumenta a resistência à dor e ao ambiente. Quando nós estamos orando, vamos supor que você esteja no meio de um shopping com muita bagunça, muito barulho, e você ali se dedica a orar. Você consegue orar. Daqui a pouco, aquele barulho parece que diminui e não interfere mais na sua oração. A mesma coisa acontece com a dor. Se você se entregar à oração, mas entregar mesmo com atenção à oração, a dor diminui. A gente vai mostrar aqui que a dor diminui. Eu já tive várias experiências dessas. A oração tem um poder que a gente não tem como calcular, a ciência não alcança ainda. E durante a oração nós liberamos substâncias que ela nos adormece da dor. A endorfina e a encefalina, ela é liberada. E quando ela é liberada, a dor diminui porque passa menos estímulo de dor. Existe na nossa medula uma área que controla isso. Quando ela está cheia de endorfina e encefalina, a dor não passa, ou passa menos. Mas quando nós reclamamos, quando nós julgamos, quando nós criticamos, quando nós temos ódio, mágoa, culpa, raiva, não liberamos endorfina e encefalina. Liberamos cortisol para diminuir esse estresse, liberamos adrenalina. Além de cair a imunidade, essa área ela se expande e entra mais estímulo de dor. Tudo isso, Jesus nos ensinou.
Se fôssemos até Ele, nós teríamos a diminuição da dor também. A oração, ela melhora a autoestima porque libera a ocitocina, o conhecido hormônio do amor. A mulher tem muito isso quando está amamentando, aquele amor com o filho. Nós liberamos quando oramos. Então, nós oramos, nós sentimos melhor. Nós sentimos não só amados, como amando mais também. Aumenta a felicidade. Libera dopamina e serotonina, que é a química da felicidade. Se a gente ora, e a gente tem o hábito de orar, e eu acho que quando já estivermos lá no plano celestial, quando chegarmos lá, nós vamos viver em oração. Porque no plano celestial, nós perderemos o nosso livre-arbítrio, aquele que temos hoje, a liberdade que temos de errar e ter a responsabilidade do erro. Porque lá estaremos conectados, já conectados, muito conectados a Deus. Então nossas ações, nossos pensamentos estão mergulhados em Deus. Então vamos viver em oração? E precisaríamos viver em oração. Muitas vezes hoje nós temos um tempo da oração, quer seja quando acorda, quando vai dormir ou quando está precisando. Mas esquecemos de agradecer a Deus, que nem sentimos, mas respiramos todos os dias, a todo instante. 5, 6 minutos sem o ar, a gente morre. E não agradecemos. Não agradecemos a Deus porque estamos acostumados a respirar, a ouvir, a enxergar, a nos locomover. E não agradecemos a Deus. É como se tivéssemos a presunção de que merecemos isso, e Deus nos dá de graça, e Deus dá a todo mundo, mas são os poucos que agradecem tudo que temos, inclusive agradecer aos problemas, que nos evolui, que nos torna mais forte, que nos faz aprender, não só agradecer o bem que chega ou o mal que não chega. Isso é de grande importância para todos nós. Aumenta o autocontrole e regula as emoções, porque ela ativa esse córtex cingulado anterior. Essa região, ela fica entre a região do cérebro racional e o cérebro emocional. Então, na hora que nós oramos ou meditamos, ativamos muito essa região, que ela nos dá um maior controle das emoções. Ela faz a gente aprender a deixar para a tarde ou para depois as recompensas. Não queremos aquelas recompensas imediatas, nos tornando mais racionais do que emocionais. Tudo isso a oração nos faz. Ela aumenta nosso nível de serotonina e diminui de cortisol, porque aí ela faz a gente descansar mental e fisicamente mais do que o sono. Muda a nossa frequência mental. E aí a gente começa a compreender que há mais de 2000 anos atrás, Jesus deixava seus apóstolos dormindo e ia orar. Ele passava a noite e varava a madrugada orando. E no dia seguinte ele estava em pé antes dos seus discípulos para continuar com sua jornada, com mais energia do que eles. Porque orar descansa mais do que dormir. Tudo isso que eu estou falando, que Jesus nos trouxe em seus exemplos de vida, em suas palavras, só agora está sendo comprovado. Então são os ensinamentos atuais, esses do Mestre Jesus. E aí, me permitam trazer, porque essa é uma nova, vamos dizer assim, descoberta que a neurociência teve em poucos tempos, mas que foi dito por Jesus. E aí eu quero trazer aqui, se me permitam, o capítulo 22 do livro Jesus no Lar, psicografado por Chico, pelo espírito Nélio Lúcio, que é intitulado como Talismã Divino. Me permitam ler o início. Entabular os familiares interessados, interessante palestra acerca das faculdades sublimes de que o mestre dava testemunho amplo, curando loucos e cegos. Quando Salomé, a zelosa genitora de João e Tiago, indagou sem preâmbulos:
Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Jesus pousou na matrona os olhos penetrantes e falou risonho: realmente conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons do nosso Pai. Oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhes vejamos de pronto a grandeza. Descortina o entendimento em que a desarmonia castiga os corações. Abre a porta às revelações da arte e da ciência. Estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Convida a bênção da meditação nas coisas sagradas, reata relações de companheiros em discordância, desencerra a passagem de luz aos espíritos que demoram nas sombras, permite abençoadas sementeiras de alegria, reveste-se de 1000 oportunidades de paz com todos, indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar, revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos, facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres, dá comunicações com os mananciais celestes da intuição. Que mais? Disse o Senhor, imprimindo ênfase à pergunta. E após sorrir complacente continuou: sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. Qualquer obra. Os olhos dos ouvintes permutavam expressões de assombro quando a esposa de Zebedeu inquiriu espantada: mestre, onde podemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos, precisamos desse acumulador de felicidade. E aí, a resposta de Jesus: esse bendito talismã, Salomé, é propriedade comum a todos. Todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestida de prodigioso poder oculto quando sabemos usá-lo no infinito bem. Porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante da perplexidade de todos, rematou: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. O tempo. Mas qual é o tempo que a gente tem? Qual é o tempo que nos resta? É o ontem, que já morreu? É o amanhã, que não nasceu? Ou o agora? Só podemos praticar os ensinamentos de Jesus se a gente estiver vivendo esse momento. Senão a gente não pratica. Eu devia ter feito isso ontem. Eu vou fazer isso amanhã. Você não sabe se vai. Faça agora. Use o hoje. Deus nos tirou a condição de lembrar das vidas pretéritas, para que a gente pudesse focar nessa vida, para que a gente pudesse melhorar nessa vida. E nos deu um instrumento que operacionalmente só trabalha no presente. É essa a descoberta recente da neurociência. E esse aparelho é o nosso cérebro. Para ele não existe passado nem futuro. Se você lembra de uma dor do passado, ele vai liberar substâncias como se você estivesse vivendo agora. Se você pensa em algo que vai acontecer, ele vai achar que você está vivendo agora. Para ele tudo é presente e de forma real. Por isso que a gente adoece com ansiedade, a gente adoece com depressão. Está na hora da gente parar de ter pena de si mesmo e achar que nós não somos capazes. Somos capazes, sim, de superar. Mas precisamos trabalhar de acordo com esse instrumento que nós temos, que é o nosso cérebro. Vocês acham que é fácil a gente mudar? É fácil? Estou perguntando a vocês, é fácil? É fácil mudar? Não? Tá bom. Quem tem o livro dos Espíritos em casa? Todo mundo? Vá para a questão 909. Pode um homem vencer suas más inclinações? Sim, com um esforço insignificante. O que falta é vontade. Se a gente bem perceber e entender, é a vontade que falta. É a vontade que nos falta de seguir, de disciplina, de mudar. É a falta de vontade na fé.
de estar no presente e no agora. Às vezes a gente fala e as pessoas acham muito fácil falar. Em 2020, eu tive um grande desafio, não só pessoal, profissional e, sobretudo, espiritual. No dia 20 de setembro de 2020, eu sofri um AVC. Um AVC que foi, o problema foi exatamente no cerebelo direito. Passou um trombo, eu tinha um problema de um forame aberto no coração, passou e se alojou, foi para a artéria e se alojou no meu cerebelo direito. Aonde ele se alojou para frente e morreu. Eu vou mostrar imagens a vocês aqui. Está vendo essa mancha branca no cerebelo? Acho que talvez não dê para ver, porque está onde está a claridade, não permite ver. Seria bom que vocês pudessem ver, mas a mancha branca que está no cerebelo, ele consumiu, ou seja, matou 60% das células do meu cerebelo direito. 60%. Pena que vocês não conseguem ver, né? Tu consegue ver daí não, né? Porque a claridade, dá para ver a mancha? Porque quando eu estou aqui não dá para ver não. Tá tudo branco ali para mim aqui. Tá tudo branco? Ou tem a manchinha? Dá para ver, né? Pronto. 60%. E foi um caos, porque quando eu fui ao hospital, a máquina de ressonância estava o técnico estava ajustando ela. Ou seja, fiquei sem ressonância. Então imagina, ninguém sabia o que era, porque eu olhava meus exames e dizia assim, não, poxa, as taxas estão normal, tal, não sei o quê, não tem nenhum risco, o que é? Aí foram averiguar se era meningite, um monte de coisa. Bom, eu passei por várias outras máquinas, vários exames. Isso foi no domingo, passei o domingo nessa passeada toda, na segunda e na terça. Na quarta, final da noite, eu fiz a ressonância, foi quando descobriram o AVC. Eu podia ter morrido, né, e ninguém ia descobrir, só ia descobrir depois. Eu cheguei lá, e quando eu tive a crise AVC, eu perdi, comecei a perder progressivamente equilíbrio, fala. Eu não enxergava, não era porque eu fiquei cego não, mas é porque eu não conseguia abrir as pálpebras. Tive muita sudorese, muito mal-estar. Fiquei literalmente inerte. Não conseguia falar. Era como se eu estivesse distante, preso no meu corpo. A sensação era essa, eu estava preso no meu corpo. E a única coisa que me restou, e foi aí onde eu me verticalizei agradecendo a Deus, foram meus pensamentos. Então ali eu comecei. Quando eu descobri não, quando eu desconfiei que era um problema cerebral, porque achei inicialmente que era hipoglicemia, porque tive muita tontura, depois vi que não era, sabia que era um evento cerebral. Então comecei a orar e agradecer a Deus, porque eu tinha perdido. Às vezes eu falo isso, as pessoas acham que eu sou maluco. Você agradeceu a Deus porque você perdeu a locomoção, o equilíbrio, a condição de olhar, de enxergar, de falar, tudo. Não, mas eu estava com o meu pensamento, era tudo que eu precisava. O ruim é se eu perdesse o pensamento. Mas eu tinha os pensamentos. E foram eles que eu utilizei em oração, agradecendo a Deus. E aí eu comecei a fazer uma brincadeira. Só comigo, né? Que ninguém me escutava, né? Era pensamento. Tudo que as pessoas falavam ao meu redor, que me socorreram, as pessoas que estavam lá comigo, o médico conversando com os familiares, eu respondia em pensamento. E ele começava a responder, começava a me ver na tela mental, criava a imagem, eu locomovendo, gesticulando, o que eu não conseguia fazer, eu me via fazendo, e comecei a repetir isso. Das 10 às 5 da tarde, quando eu consegui abrir os olhos. Comecei a fazer isso. E as pessoas achavam que eu tinha desmaiado, mas não estava, eu não reagia, mas estava pensando, estava lúcido. Morrendo de fome, né? Morrendo de fome. Pois bem, quando a neurologista começou a me acompanhar, no dia seguinte eu me levantei, até então não sabia o que eu tinha, levantei, um pouco tonto, mas fui, tomei meu banho, aquelas coisas todas. Quando eu fiz a ressonância, descobriram e viram essa imagem, o médico que fez a ressonância ligou para a minha neurologista e disse: interne ele na UTI já. O cerebelo direito dele está quase todo comprometido, interne já que ele pode morrer. E ela não entendia. Ela ligou para a chefe de enfermagem para ir me ver, porque ela não entendia. E as coisas não estavam batendo.
Eu passei internado no hospital 4 semanas, não porque eu estava mal, mas porque eu estava sendo submetido à pesquisa para entender o que estava acontecendo. O poder da oração. O poder que nós temos, não só da oração, mas o poder que Deus nos deu em saber utilizar o instrumento que nós temos. Eu não fiquei lamentando, em momento algum lamentei, em momento algum eu tive medo, em momento algum eu pensei, será que eu não vou sair disso? Eu só agradecia e fazia os exercícios que eu achava que tinha que fazer. Pois bem, se a gente for analisar a nível de a parte motora, um AVC nesse porte vai levar aí para ter um pico de melhoramento aproximadamente 6 meses. Eu tive um melhoramento horas depois, que era o que os médicos não compreendiam. E o tamanho, né, do problema, que são os neurônios mortos, eles morreram ali, eles não revivem, não. Ali novos neurônios vão assumir, novos neurônios vão, novas conexões vão ser feitas através da neuroplasticidade, que foi aquele primeiro item, primeiro benefício da oração, que eu mostrei aqui, comprovação científica. O fato de eu orar e o fato de eu imaginar que estava executando as funções, coloquei meu cérebro na função de que está acontecendo aquilo. Então vamos estimular cada vez mais aquela rede neural. É assim que a gente desenvolve trabalho com pessoas que precisam recuperar a parte motora após lesão medular ou AVC. A imagem que nós criamos para o nosso cérebro é real. Então ele vai ativar tudo que precisa para aquilo se concretizar. Quando eu me imagino doente e digo, nossa, eu não vou ter cura, eu estou muito mal, é a informação que eu estou dando ao cérebro. A informação que a gente precisa dar é a positiva, é aquilo que eu quero alcançar. Nosso pensamento, ele tem um poder muito grande, poder de criação, força pensamento, mas também tem uma velocidade incrível. Se eu hoje tivesse algum instrumento cujo poder de ligar uma luz, por exemplo, né? uma lanterna, se eu ligasse aqui e alguém estivesse na Lua enxergasse, levaria de 2 a 3 segundos para ele enxergar na hora que eu ligasse aqui. É o tempo que a luz leva até a Lua. O pensamento da gente é imediato. Se você pensar na Lua, você já está na Lua. A velocidade do pensamento é muito superior à velocidade da luz. Tanto é que a gente diz, eu falei sem pensar. Não, você pensou, só não lembra. Pensou com emoção, foi rápido. Esse é o poder do pensamento. E o que a gente está fazendo com o nosso pensamento? Para onde a gente está direcionando o nosso pensamento? O pensamento interfere diretamente em todas as moléculas. Muda as moléculas. De tudo que você imaginar. Inclusive o nosso corpo. Foi feita uma experiência com o doador. Ele doou a hemácia para a experiência. Então, ele estava sentado assim, doou a hemácia era colocada de lado, ambos eram monitorados em tempo real. Ele recebia um estímulo emocional, ou o que fazia ele modificar os pensamentos para bons e ruins, e aí vinham as emoções. A hemácia respondia, encurtando ou ampliando o código genético. Começaram a afastar um do outro. Bota na outra sala, faz a mesma coisa, afasta, vai fazendo. Nessa pesquisa científica, ela foi dada como concluída quando a hemácia estava distante do doador em 80 quilômetros, tendo a mesma resposta, com a mesma velocidade. Então, hoje a ciência está tendo a capacidade, de fato, de poder avaliar, né, o que Jesus falou. Então, o que é esperado? Uma paralisia do lado direito, né? Porque era o cerebelo direito. Entendo, o cérebro, se fosse no cérebro, cruzava, mas no cerebelo não cruza. Então, era o lado direito. Perda de movimentos finos, eu não ia conseguir pegar pequenas coisas. Perda de equilíbrio e problema de marcha, não tive nenhum deles. Problema de memória. Algumas palavras, quando eu ia fazer palestra, eu lembrava da palavra, mas não falava. Eu disse, nossa, sabe? E aí eu tinha que procurar o sinônimo. Então, eu passei uma época estudando muitos sinônimos. Porque se eu esquecesse palavra, eu trazia o sinônimo. Mas isso assim foi muito rápido, muito breve. E problema com o controle emocional automatizado. O que é isso?
nós aprendemos a lidar com certas emoções e nós, tanto lidar e aprendermos, aquilo entra num sistema automatizado que vai para o cerebelo. Então, algumas emoções, eu perdi esse controle automatizado e eu tive que reaprender isso. Mas só, mais nada. Isso não mudou minha vida, né? Não teve grandes mudanças na minha vida, não atrapalhou. Então, assim, se vocês estão dizendo que conseguem enxergar, eu estou trazendo essa outra imagem e vejam que isso aí é 1 mês e 13 dias depois da primeira imagem. Olha a diminuição da mancha, ou seja, não é que ela diminuiu, é porque novas células foram assumir o lugar. Eu acredito que hoje, talvez exista uma pequena cicatriz, ou talvez não. Por que eu quis trazer isso hoje? Para mostrar a vocês que nós somos capazes, todos nós. A pior coisa que tem é a gente acreditar muito em alguma coisa e chegar alguém que tem autoridade naquilo e diz assim, olha, sinto muito, você tem 2, 3 meses de vida. Eu já conheci muita gente que tinha 2, 3 meses de vida, que já passou dos 30 anos de sobrevida. Porque não acreditaram no diagnóstico, não aceitaram o diagnóstico e seguiram adiante. Então, os ensinamentos de Jesus são atuais. A nossa ciência é que está atualizando para acompanhar e descobrir os ensinamentos de Jesus. A nossa medicina do amanhã vai ser completamente diferente da medicina de hoje. A busca da medicina vai ser a mudança de percepção da vida. Como eu percebo a vida, como eu interajo com a vida. E para vocês, meus queridos, eu quero deixar o meu muito obrigado. E fiquem com essa imagem belíssima de Jesus. Boa tarde a todos. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.